Oi, gente, tudo bem com vocês? A Netflix me enviou 3 episódios de Sandman antes da estreia oficial. E nesse vídeo aqui trago minhas primeiras impressões numa análise sem spoilers. Oficialmente, a primeira temporada de Sandman estreia hoje e conta ao total com 10 episódios. Essa produção é uma das grandes apostas do streaming em 2022 e também uma das séries mais aguardadas do ano. Ela é uma adaptação das histórias em quadrinhos lançadas por Neil Gaiman entre 1989 e 1996. Ao total, Sandman contou com 13 arcos originais divididos em 75 números diferentes. E nessa primeira temporada temos a adaptação dos 2 primeiros arcos dessa história, Prelúdios e Noturnos, assim como A Casa de Bonecas. A série mal foi lançada e já estava sendo alvo de críticas, especialmente por algumas mudanças que o streaming estava fazendo para adaptar a história dos quadrinhos para as grandes telonas. Aqui te conto se essas mudanças funcionaram ou não, se vale a pena dar uma chance para Sandman e se é fiel ou não aos quadrinhos. Então, se você ficou curioso ou curiosa, já sabe, segue comigo até o final do vídeo e não esquece o like, agora no comecinho. Bem, pessoal, do que se trata Sandman? Essa história traz um universo muito único. Ela mistura mitos com fantasia. Nessa história conhecemos o Morpheus. Ele é o rei dos sonhos e também um dos 7 perpétuos, que são entidades antropomórficas que representam aspectos do universo e da vida. Eles são a morte, destino, destruição, desejo, delírio, desespero e sonho, que também é conhecido por Sandman. Você pode não conhecer as histórias em quadrinhos do Sandman, mas provavelmente conhece a existência dessa figura. Afinal, o Sandman é uma figura folclórica, responsável por trazer sonhos para as crianças e também jogar areia nos olhinhos delas para que elas peguem no sono. Em português, ele é conhecido por João Pestana. Bem, acontece que o Sandman foi capturado por um homem que queria capturar a morte, e com isso o personagem ficou preso por décadas e décadas. Após finalmente se soltar, o personagem precisa recuperar 3 pertences para que possa recuperar a energia que tem e reconstruir o seu reino. Bem, pessoal, o que eu posso dizer pra vocês sobre esses 3 primeiros episódios que assisti é que gostei bastante, tanto pensando numa história isolada, numa história nova, quanto fazendo um comparativo com as HQs. E para esse vídeo eu quero trazer essas 2 perspectivas para vocês. Num primeiro momento, não vou comparar com as HQs e faço uma análise para quem não conhece esse universo. E num segundo momento, faço um comparativo com o material original. Então, bora lá! Posso garantir que quem não leu, quem não teve contato com as HQs, não vai ficar perdido assistindo essa trama. É uma série que funciona muito bem sozinha. Inclusive, ela vai apresentando pra gente toda a mitologia desse universo de forma muito paciente. Diria até que o primeiro episódio é super introdutório e firma as bases para o que a gente vai assistir ao longo de toda a temporada. Ali conhecemos o Sandman e o reino dele, assim como compreendemos o grande desafio dele nessa história. Ele ficou preso por um século e o tempo não passa muito diferente para ele do que passa para um ser humano. Ele foi humilhado, roubaram os pertences dele e pediram coisas que não estavam ao seu alcance. Então, até por isso, o primeiro episódio é bem longo, gente. Ele tem praticamente 1 hora de duração. Nele temos a fundação da história. Só que, curiosamente, o Sandman, o personagem central que dá título à série, não é a figura de maior destaque nos episódios, incluindo o primeiro. A cada episódio, a gente acompanha um arco isolado, com começo, meio e fim. E apesar de ser arcos isolados, a série precisa ser assistida em ordem, tá? Não é uma produção antológica. O Sandman inicia uma busca pelos pertences roubados dele, só que isso é quase que um pano de fundo, gente. Essa busca do personagem é um fio que une toda a história, porém esse fio conta com vários nós, e são justamente esses nós que tornam a trama tão rica. Aliás, até por isso cada episódio conta com uma duração diferente, porque cada arco precisa de uma duração diferente para ser desenvolvido. E eu acho isso muito bacana, porque é horrível quando uma série precisa fazer todos os episódios padronizados, com a mesma duração. E por conta disso, a gente tem episódios que só enchem linguiça. Bem, temos muitos arcos, muitos personagens, porém, acho que todos os personagens são trabalhados
trabalhados em camadas e ganham bons desenvolvimentos, mesmo que por um curto período de tempo. É uma produção muito intensa, tem vários elementos que criam um universo de fantasia, mas o tom geral da história não é feliz. E isso é evidente desde o começo, gente. Os 3 episódios que assisti, todos têm uma carga emocional grande, e eu até chorei bastante com um em particular. Porém, dá pra perceber que não vai ser uma trama 100% redondinha. Já percebi algumas pontinhas soltas pelo meio do caminho, mas também não é nada que vai atrapalhar quem assiste, né? Algo de se falar, meu Deus, que série horrível, cheio de pontas soltas. Não, gente, são detalhes. Agora, se tem um probleminha que me pegou nessa trama, certamente é a noção de tempo. A série dá a impressão pra gente que algumas coisas acontecem num passe de mágica, sendo que muitas vezes é nítido que teve um pequeno salto temporal. É algo que dentro das HQs funciona, gente, afinal é um formato diferente. Porém, dentro de uma série com 10 episódios, isso não é muito funcional. Visualmente falando, Sandman é uma série muito bem executada, dá para perceber que contou com um orçamento grande e generoso. E até mesmo conta com uma estética que lembra muito as HQs. E com essa fala, já começa o segundo momento desse vídeo. Vamos comparar com as HQs. Para quem é fã dos quadrinhos, eu posso te responder se a adaptação da Netflix é ou não fiel a eles. Olha, gente, eu tenho que dizer pra vocês, achei muito fiel. Cada episódio adaptou uma edição, ou seja, todo episódio tem começo, meio e fim e proporciona uma experiência muito similar à leitura das HQs. Até mesmo conta com alguns diálogos idênticos. Os episódios carregam os mesmos títulos das edições, dos capítulos, e até acho que o desenvolvimento foi muito similar. Eu diria pra vocês que a essência segue a mesma, porém a série tem um ar menos pesado. Ela é tão sombria quanto as HQs, porém traz um tom mais delicado, mais sutil. E claro, como era de se esperar, seriam necessárias adaptações para transpor o material de um formato para outro, especialmente porque as HQs foram finalizadas antes da virada do milênio. Era preciso modernizar, atualizar a história de Sandman, e eu acho que a produção do streaming conseguiu fazer isso de modo assertivo. Lembrando que o próprio Neil Gaiman participou da produção. Ele atuou como produtor executivo e até mesmo se aventurou como roteirista. O que é ótimo, gente, porque não dá para falar que a versão do streaming é diferente da versão idealizada por ele. Ok, mas quais foram as principais mudanças que aconteceram nessa série? Vamos à nossa listinha. Aqui o Corinthians aparece muito mais cedo do que nas HQs e ele até mesmo ganha relevância em alguns arcos que originalmente ele não é mencionado. Os episódios ganham vida de uma forma diferente, seguem tendo o mesmo tom sombrio das HQs e o mesmo propósito, porém alguns arcos, algumas subtramas precisaram ser encurtadas ou então modificadas para fazerem mais sentido dentro de um formato de série. Por exemplo, dá para perceber que alguns personagens ganham menos relevância ou mais relevância, ou então alguns personagens têm a sua trajetória alocada em outro personagem, como é o caso de todas as histórias que são narradas em off no primeiro número. Aqui na série, essas histórias são alocadas em uma única personagem. Em compensação, outros personagens ganham mais destaque, um desenvolvimento mais aprofundado, como é o caso do Alex Burgess. Diria mais, até onde eu assisti, acho que esse é o personagem que mais sofreu alterações. E até tenho que reconhecer que gostei muito mais do arco dele dentro da série do que nas HQs. Certamente as maiores críticas a Sandman surgiram após o anúncio do elenco. Alguns personagens tiveram suas etnias e sexo alterados. E vamos falar dessas mudanças. Até onde eu assisti, nenhuma, gente, nenhuma mudança foi significativa ao ponto de alterar algo dentro da trama. E, gente, sinceramente, algumas mudanças foram necessárias. As HQs foram escritas e finalizadas em tempos que representatividade ou diversidade não eram pautas de debate. E, por exemplo, gente, vamos reconhecer aqui, vai, o
que muda dentro da história uma entidade antropomórfica ser homem ou mulher, branca ou negra? Garanto a vocês, nada. Repito, nada. Porque para começo de história, gente, essas entidades, essas figuras não contam com sexo, gênero ou etnia definida, né? O próprio Sandman nas HQs já teve uma aparência diferente. Outro ponto interessante de se mencionar é que a série da Netflix não traz o John Constantine, gente. E assim, é meio intuitivo porque atualmente ele faz parte do universo da CW. Então não é um personagem disponível para uso. Então a mudança do John Constantine para Joanna Constantine foi necessária dentro da série, gente. E na verdade nem é algo para os fãs estranharem tanto assim, gente, já que essa personagem existe dentro das HQs. Ela é uma das ancestrais do John Constantine e todo o arco desse personagem foi adaptado dentro da série com uma estrutura muito similar. E para quem tá assistindo esse trecho do vídeo e não leu as HQs e tá meio perdido aí nessa história de John Constantine, deixa que eu te explico. Originalmente, as histórias de Sandman foram publicadas pela Vertigo, ou seja, um selo mais adulto da DC Comics. E é por isso que o Neil Gaiman pôde utilizar personagens da DC nas histórias dele. Até mesmo temos a participação de alguns personagens da Liga da Justiça, porém, por razões mais que óbvias, a Netflix não pôde trazer esses personagens na série, né, gente? Já que eles estão sob o leque da Warner, HBO Max, Discovery, enfim. Eu não cheguei a assistir o episódio que adapta a edição que a Liga da Justiça aparece nas HQs, porque o stream não me enviou. Só que eu acho que ninguém pode reclamar da ausência desses personagens, né? E bem, comentando sobre os acertos da série em relação às HQs, acho que as caracterizações foi um acerto e tanto, gente. Estão muito fiéis e o ator que dá vida ao personagem central é muito bom, gente. Lembra muito as HQs. E não somente a aparência física dele. O ator fez um excelente trabalho de corpo, de voz, enfim, tá muito bom. Outro grande acerto são os cenários e a cenografia. Lembram muito a estética do material original. Diria até que a estética da série tá muito mais grandiosa. No geral, diria pra vocês que Sandman é uma série que parece ser bastante promissora. A Netflix aparentemente acertou dessa vez. Eu tô ansiosa para assistir o restante da temporada e também para ouvir a opinião de vocês. Então me conta aqui nos comentários o que você achou de Sandman. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, hein? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!